Pessoal, eu me chamo Suelen Bastos e irei iniciar minha apresentação no terceiro ciclo de seminários do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. Eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Biologia Celular e Molecular da Fiocruz. O selecionado foi publicado no ano de 2020 e ele tem como base o uso da tecnologia Page Display. Esse artigo se intitula como Visão de epimastigotas de Trypanosoma cruzi com um peptídeo isolado de uma biblioteca aleatória de Page Display. Em primeiro ponto, vamos compreender o objetivo deste artigo. Bom, o objetivo desse artigo é buscar métodos alternativos para o controle da doença de Chagas, devido ao fato das drogas hoje utilizadas trazerem algumas reações adversas e até mesmo apresentarem sua eficácia questionável. Sendo assim, este artigo apresenta alguns pilares que eu irei discutir ao longo da apresentação, como a doença de Chagas, a superfície de membrana do Trypanosoma cruzi, o estudo da paratransgênese e a Page Display. Chagas é uma doença negligenciada e que apresenta como agente etiológico o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado da classe Kinetoplastidia. Como podemos observar nesse gráfico disponível no site da Organização Mundial da Saúde, a doença de Chagas encontra-se amplamente distribuída, e principalmente nos países da América Latina, como o Brasil. Se o Trypanosoma cruzi realiza seu processo de infecção com sucesso, ele necessita superar diferentes barreiras, como, por exemplo, barreiras físicas, como invadir a célula do hospedeiro e também se desvencilhar do sistema imune, que é ativado durante o processo de infecção. A superfície de membrana desse patógeno é composta por uma grande variedade de moléculas que desempenham diferentes papéis, como o aumento da capacidade de invasão do parasito, de adesão e até mesmo do seu desenvolvimento na célula do hospedeiro. Porém, esse artigo ele vai abordar o papel da superfície de membrana desse patógeno relacionado ao vetor, no caso, os triatomíneos. Quando pensamos em mecanismos de controle ou interrompimento da transmissão de doenças, um estudo que se destaca é o da paratransgênese. Esse é um estudo que utiliza métodos moleculares baseados na manipulação de micro-organismos simbiontes de um vetor, para que ele atue, comprometendo o desenvolvimento de patógenos. Bom, um exemplo de estudo da paratransgênese é o de 1997, onde Durvássula e colaboradores utilizaram uma bactéria simbionte de Rhodinus prolixus, o vetor do Trypanosoma cruzi. A bactéria Rhodococcus rhodinus passou a expressar cecropina A, que é um peptídeo antimicrobiano capaz de diminuir a população de tripomastigotas no intestino do inseto. A partir daí, esse artigo apresenta como objetivo específico realizar o isolamento de peptídeos que pudessem identificar epimastigotas e ou tripomastigotas metacíclicas. Por essa razão, eles associam esse artigo ao vetor, pois essas são as formas de Trypanosoma cruzi encontradas no triatomínio. Então, os autores empregaram a técnica de Page Display. Essa é uma técnica que utiliza tecnologias da biologia molecular e celular, sendo uma técnica poderosa para identificação e seleção de peptídeos, proteínas ou anticorpos, devido à sua altíssima afinidade e especificidade ao alvo. Bom, mas primeiro a gente precisa compreender o que essa palavra Page Display quer dizer. No caso, o Page ou fago é um vírus bacteriófago que infecta bactérias. Já o display consiste em apresentar ou exibir algo. Essa técnica teve origem em 1985 por George Smith, onde ganhou o Prêmio Nobel em 2018 de Química. Ele utilizou bacteriófagos que tiveram seu material genético modificado para que pudessem expressar peptídeos na sua superfície, permitindo com que ele pudesse buscar pares receptores ligantes na superfície celular, nas superfícies celulares e em tecidos. E
lendo esse artigo, me surgiu uma dúvida de como que é possível a gente conseguir colocar uma grande variedade de peptídeos em um bacteriófago. E o primeiro ponto de partida que a gente precisa pensar é o seguinte, é que os aminoácidos eles são moléculas orgânicas e ao todo são 20 unidades. Já os peptídeos é a ligação de 2 ou mais aminoácidos, o que permite uma organização infinita de possibilidades. E aí, se a gente for tentar extrapolar a quantidade de possibilidades que a gente consegue pensar, por exemplo, se a gente for tentar, se a gente olhar para o céu, a gente consegue ver um total, segundo o que está relatado na internet mesmo, um número total de 7 vezes 10 a 22 estrelas. Agora, se a gente for calcular quantos grãos de areias que tem nas praias, nos desertos do mundo, a gente consegue chegar a um número de 7 quintilhões e 504 trilhões de grãos de areia. E aí, se a gente for pensar na possibilidade de combinações de polipeptídeos formados pela combinação de mais de 50 aminoácidos, isso dá uma combinação enorme. Por isso que a tecnologia de page display, ela abre um leque muito grande de possibilidades, porque ela forma essa biblioteca de fagos, né? Que é a grande quantidade de peptídeos empregados em um bacteriófago, e isso influencia na probabilidade de você conseguir encontrar um alvo específico através desse peptídeo, que torna essa técnica tão legal e tão interessante. Mas aí a gente entra em outra questão. Como que funciona essa técnica? E o primeiro ponto que a gente precisa compreender é como que é essa criação da biblioteca de fagos, mas para a gente, primeiro, para a gente conseguir compreender a criação da biblioteca de fagos, a gente precisa conhecer o que é um fago. Bom, como eu disse anteriormente, os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. E aqui a gente consegue observar a figura de um bacteriófago filamentoso. No caso, esse daqui é o bacteriófago M13. Esse fago possui um capsídeo formado por diferentes proteínas. E essas proteínas, elas possuem diferentes ações e funções, sendo elas AP6, AP9, P8, P6 e a P3. Estes fagos têm como vantagem a sua estabilidade em variadas alterações de pH e também a sua capacidade de infectar células bacterianas em grande quantidade. Além disso, aqui ao lado a gente consegue observar como que fica a apresentação desses peptídeos na superfície dos fagos. Então, é formada a biblioteca de fagos. E aí, antes disso, como que é formada essa biblioteca? É inserido no genoma do bacteriófago diferentes genes que codificam uma infinidade de peptídeos. E após esse processo de inserção, os fagos passam a expressar esses peptídeos na sua superfície, associados às proteínas que estão no seu capsídeo, que são geralmente essas regiões aqui. Mas a grande maioria dos estudos costumam utilizar esses peptídeos associados a proteínas P3 e também associados à proteína P9. Bom, então chegamos na etapa de biopane. Após você selecionar o seu bacteriófago, produzir a sua biblioteca de fagos, inicia-se esse processo de biopane. Esse é um processo de seleção por afinidade, onde ele seleciona os peptídeos que tiverem maior afinidade com o alvo. Esse processo ele ocorre através da apresentação da biblioteca de fagos ao alvo, que ele
encontra-se geralmente imobilizado ou por fixação ou por membrana. E as interações fracas entre o alvo e o fago, elas são desfeitas através de ações mecânicas mesmo, como, por exemplo, sucessivas lavagens. Já as interações de maior afinidade, elas não são desfeitas e aí passam a ser recuperadas no processo de eluição, onde é utilizado diferentes tampões como ácidos ou de força iônica. Depois do processo de ligação, interação do bacteriófago com o alvo e da lavagem por eluição, chega-se à etapa de amplificação, onde é utilizado as bactérias como a E. coli, que é o que a gente observa aqui nessa figura. Esta infecção do fago e da bactéria não é capaz de desencadear o ciclo lítico, mas induz um estado no qual as bactérias infectadas produzem e secretam partículas do fago para o meio de cultivo. E aí esse processo ele pode ser repetido diversas vezes, até conseguir uma especificidade de segurança do peptídeo, de ligação do peptídeo ao alvo. Após essas repetições, esses ciclos, chega-se à etapa final, que é a etapa de sequenciamento. Bom, como eu disse anteriormente, quando você faz uma biblioteca de fagos, esse bacteriófago ele é como se ele tivesse a receita desse peptídeo. Então, após você realizar os ciclos, onde o bacteriófago se ligou especificamente ao peptídeo que está expresso nesse bacteriófago, se liga especificamente ao alvo, e você faz o processo de amplificação, ao recuperar esses produtos da amplificação e realizar um novo ciclo, você está limitando a probabilidade de ter outros peptídeos que não se liguem a esse alvo, tornando ainda mais o seu ensaio específico. Então, quando você chega na terceira etapa, que é a etapa de sequenciamento, você já tem os peptídeos específicos que se ligaram àquele alvo. Então, basta você fazer a extração do material genético viral e sequenciar esse material genético. Lá você, após esse processo de sequenciamento, você obtém o código genético que codifica para aquele aminoácido para formar aquele peptídeo, e então você consegue identificar qual é aquele peptídeo específico que se liga ao alvo que eu tenho como objetivo estudar. E então, a partir de agora, retornaremos ao artigo e iniciaremos a introdução aos assuntos que são abordados nele. Bom, nesse artigo, eles utilizaram o bacteriófago F884, que é o que a gente observa aqui ao lado, a estrutura dele. Esse é um bacteriófago filamentoso e que não tolera a inserção de peptídeos maiores que 17 aminoácidos. A biblioteca de fago utilizada foi a X8CX8, que é uma biblioteca aleatória que será utilizada para isolar o peptídeo com alta propriedade de ligação, que apresentar uma alta propriedade de ligação à superfície de Trypanosoma cruzi. Para amplificação, foi selecionada a Escherichia coli K91 e os modelos biológicos utilizados serão epimastigotas e tripomastigotas metacíclicas de Trypanosoma cruzi, a cepa Y, a cepa DM28C e também a cepa G de Trypanosoma cruzi, e também será utilizada a Leishmania major na forma de promastigota. Bom, iniciando os materiais e métodos, na técnica de biopanning, eles utilizaram as formas de epimastigotas de Trypanosoma cruzi da cepa DM28C. Elas foram incubadas com 1 × 10⁻12 de biblioteca de fagos por 1 hora e lavadas de 7 até 10 vezes com um tampão específico. Na fase de amplificação, o pellet de ligação
foi incubado com a E. coli por 15 minutos e uma alíquota de 10 microlitros foi tirada para identificar a ligação por titulação. Também foi realizado o mesmo processo com a cepa Y de Trypanosoma cruzi, onde ela foi incubada com 1 vezes 10 a 12 de fagos que já tinham sido amplificados na última rodada com a cepa DM28C de Trypanosoma cruzi. Essa lavagem ela foi mais rigorosa para conseguir identificar os fagos que pudessem estar ligados às duas cepas. E para análise do material genético dos fagos que foram infectados que infectaram as bactérias, foi realizado primeiramente um ensaio de PCR e posteriormente um sequenciamento utilizando o método de Sanger. Também foi realizado a análise utilizando diferentes softwares, como o BioEdit e o BLAST. E então, no primeiro resultado, que foi o de Biopani, nesse primeiro gráfico aqui, no gráfico A, eles tentaram testar diferentes condições para isolar os bacteriófagos. O primeiro ponto eles testaram condições de temperatura, onde eles testaram em 4 graus e em 28 graus Celsius. Também eles testaram as condições dos parasitos, estando fixados ou vivos. Mas, como eles não encontraram diferença estatística entre os grupos, eles decidiram não seguir tentando essas diferentes condições e mantiveram as análises a partir de em diante na temperatura de 4 graus Celsius e com os parasitos fixados. E é o que a gente observa aqui no gráfico B. Bom, no gráfico B, eles observaram o seguinte, que após as 3 rodadas de Biopani, utilizando a cepa DM28C, ocorreu um enriquecimento de fagos. Bom, lembrando, na primeira rodada, você tem uma biblioteca de fagos repleta de peptídeos. Já na segunda, se torna algo mais específico. E na terceira, ainda mais específico. Só que entre esses processos ocorre amplificação, que é a infecção na bactéria. Então, ao chegar aqui, somente vai ter no segundo e no terceiro, somente vai ter peptídeos que se ligaram no alvo. Então, esse enriquecimento de fagos é interessante, mostrando que existe algum peptídeo que se liga especificamente ao parasito. E aí, quando eles chegaram na 4ª rodada, onde eles fizeram o ensaio utilizando a 3ª rodada de Biopani dos bacteriófagos que foram incubados com a cepa DM28C, eles utilizaram os mesmos bacteriófagos amplificados na 4ª rodada, só que incubando com a cepa Y de Trypanosoma cruzi, eles observaram uma diferença estatística entre os grupos, onde mostrou que os bacteriófagos que se ligaram ao peptídeo expresso no bacteriófago que se ligou à cepa DM28C também é capaz de se ligar à cepa Y de Trypanosoma cruzi. Sobre os resultados do Biopani, na parte de sequenciamento, eles chegaram a um resultado onde eles encontraram um peptídeo que era potencialmente mais amplificado, onde eles denominaram esse peptídeo de EP18. A partir daí, eles compararam as sequências de aminoácidos do EP18 com as de proteína da família Reduviria, onde aqui na tabela eles mostraram o nome e a espécie dessas proteínas, onde as 2 primeiras proteínas correspondem às proteínas de glândula salivar e a última corresponde a proteínas do intestino médio de Rhodinus prolixus.
Então, após eles terem identificado um peptídeo que era mais expresso, eles partiram para o ensaio de ligação, onde eles utilizaram o EP18, o clone do fago isolado, e também utilizaram um bacteriófago selvagem, que se chama FD7. Eles também utilizaram a cepa DM28C, a cepa Y e a cepa G de Trypanosoma cruzi nas formas de epimastigota, e também utilizaram a cepa Y de Trypanosoma cruzi na forma de tripomastigotas metacíclicas. E aqui, buscando analisar a eficiência de ligação de EP18 às diferentes cepas de Trypanosoma cruzi e também diferentes formas de Trypanosoma cruzi, eles constataram o seguinte: aqui no gráfico A, eles mostraram que o peptídeo EP18 se liga, apresenta uma ligação significativa em comparação ao peptídeo controle em todas as cepas de Trypanosoma cruzi. E aí, quando eles partiram para analisar a eficiência de ligação do EP18 às formas de tripomastigotas metacíclicas na cepa Y, eles também conseguiram obter uma significância e uma diferença estatística em relação aos bacteriófagos controle. Mas eles citam que, quando eles foram observar a diferença entre a capacidade de ligação do peptídeo EP18 às epimastigotas e às tripomastigotas, eles observaram que esse peptídeo se ligou em maior quantidade às epimastigotas. Porém, esse dado ele não foi mostrado no trabalho. De ELISA, eles buscaram também testar a capacidade de ligação do peptídeo EP18. Mas, nesse caso, eles testaram isso utilizando 3 etapas. Na primeira, eles utilizaram a epimastigotas de Trypanosoma cruzi das 3 cepas, a cepa G, a cepa Y e a cepa DM28C, e os bacteriófagos EP18 e o FD7 como controle. Então, vamos lá. Bom, eles utilizaram os parasitas fixos na concentração de 1 × 10⁶ e lavaram esses parasitos com o tampão de bloqueio, o TBS. Após isso, eles pegaram uma placa de microtitulação de 96 poços e incubaram um parasito com 1 × 10⁻10 de fagos, ou EP18 ou de FD7, por 1 hora. E aí a placa foi centrifugada e depois disso lavada. Eles também adicionaram um anticorpo anti-M13, conjugado com a peroxidase de rábano. Bom, o M13 é uma proteína de revestimento principal do fago filamentoso, quando ele está na sua forma precursora. E aí, quando ocorre a ligação do fago ao T. cruzi, o anticorpo se associa e então é feita a leitura por quimioluminescência em 495 nanômetros. E, como resultado, eles não avaliaram a diferença estatística entre as cepas, e sim a capacidade de ligação do peptídeo, onde mostrou que o EP18 se mostrou significativamente mais eficiente em se ligar às epimastigotas de Trypanosoma cruzi, quando comparado ao peptídeo controle. Na segunda etapa do ensaio de ELISA, eles decidiram testar a eficiência de ligação de um peptídeo sintético. Bom, eles pegaram a sequência de aminoácidos
que codificava o peptídeo EP18 e fizeram um peptídeo EP18 sintético. Esse EP18 possui resíduos internos de lisina K, que é um aminoácido. Então, eles utilizaram a técnica de biotinilação de peptídeos, que é um método que permite observar a ligação de peptídeo-peptídeo ou de proteína-proteína. E aí, como controle, eles utilizaram o peptídeo UP, que também possui resíduos de lisina. Nesse ensaio, eles testaram a ligação do EP18 sintético nas formas de epimastigotas da cepa Y. No resultado, eles obtiveram o seguinte dado. Bom, em vermelho está o EP18, peptídeo sintético, em preto o peptídeo controle. Eles incubaram esses peptídeos com a forma de epimastigota da cepa Y de Trypanosoma cruzi. E eles obtiveram o seguinte resultado. Esse ensaio mostrou que, ainda que o EP18, sendo um peptídeo sintético, ele apresenta uma ligação, uma eficiência de ligação às formas de epimastigotas de Trypanosoma cruzi. Já o UP, que foi o peptídeo controle, ele apresentou uma capacidade de ligação que não eficiente. Bom, e aí, após eles confirmarem que o EP18 ele tem uma boa ligação às cepas de Trypanosoma cruzi e também as diferentes formas de Trypanosoma cruzi, eles quiseram confirmar se esse EP18 ele é específico, se ele se liga somente ao Trypanosoma cruzi, ou também se ele pode também se ligar a outro patógeno, como a leishmania. E aí eles tiveram como resultado o seguinte: eles observaram que o EP18 ele se liga de forma eficiente ao Trypanosoma cruzi, apresentando uma diferença estatística quando comparado à leishmania, mostrando que esse peptídeo ele tem uma especificidade ao Trypanosoma cruzi. Para confirmar a ligação do peptídeo ao Trypanosoma cruzi, eles realizaram um ensaio de imunofluorescência, onde eles pegaram 1x10⁷ epimastigota, colocaram em uma lâmina e incubaram trataram essa epimastigota previamente com tampões, lavaram ela e aí incubaram essa epimastigota com o peptídeo EP18 e também fizeram o mesmo com um controle, que foi o peptídeo UP. Após o período de incubação, em torno de 1 hora, eles incubaram a streptavidina para conseguir visualizar essa ligação do peptídeo ao parasito. Bom, e os resultados do ensaio de microscopia de fluorescência foram os seguintes. Aqui nessa figura, eles incubaram epimastigotas de Trypanosoma cruzi com o peptídeo EP18 e aqui ao lado eles também incubaram as epimastigotas de Trypanosoma cruzi com o peptídeo UP. E a gente observa que aqui nessa figura os diferentes pontos de luz que confirmam a ligação desse peptídeo ao Trypanosoma cruzi. O que a gente observa em menor quantidade quando o Trypanosoma cruzi é incubado com o peptídeo UP. Já que nessas figuras que correspondem ao resultado D, eu infelizmente não consegui interpretar o que eles estavam buscando analisar aqui. Nem em relação ao DAP e ao DIC, eu sei que esse último corresponde a streptavidina.
E eu espero que no decorrer da nossa reunião vocês possam me auxiliar na interpretação desse resultado aqui. Os autores também realizaram um ensaio de citometria de fluxo, onde eles buscaram analisar a especificidade de ligação do peptídeo EP18 sintético às diferentes formas de Trypanosoma cruzi. Bom, então, um breve resumo, né? Eles primeiro identificaram o peptídeo, depois de identificar esse peptídeo, eles confirmaram se esse peptídeo ele se ligava às diferentes formas de Trypanosoma cruzi, o peptídeo que veio do fago. E aí, depois que eles confirmaram se esse peptídeo se ligava a diferentes formas de Trypanosoma cruzi, eles observaram o quanto que esse peptídeo ele é específico para as diferentes formas de Trypanosoma cruzi, o peptídeo que veio do fago, e depois eles viram se esse peptídeo ele é específico para o Trypanosoma cruzi ou ele se ligava a qualquer outro parasita. E aí, a partir desses resultados, eles sintetizaram um peptídeo sintético e aí eles vieram fazendo as mesmas análises. E chegou-se à etapa onde, a partir do peptídeo sintético, eles tiveram como objetivo desafiar esse peptídeo sintético, incubando ele com as formas de tripomastigota metacíclica e a forma de epimastigota da cepa Y de Trypanosoma cruzi. Como controle, eles utilizaram o peptídeo UP também, e eles fizeram da seguinte forma: eles pegaram os parasitas, lavaram eles com o tampão de bloqueio e depois incubaram esse parasito com 50 microlitros de EP18 sintético, biotinilado, ou controle. E o conjugado de streptavidina foi adicionado e incubado também, até a análise de citometria. Essa análise ela foi feita utilizando o sistema Biosense no filtro FL1. Bom, um primeiro ponto que a gente precisa abordar é que nesse resultado eles utilizaram um gráfico de histograma, onde a leitura desse gráfico ela é feita da seguinte forma: os valores colocados no eixo Y correspondem ao número de vezes em que o evento foi captado. No caso, o número de vezes em que o EP18 se aderiu ao alvo. Já no eixo X é a intensidade de expressão que teve esse evento. Bom, e o primeiro resultado do ensaio de citometria de fluxo foi o seguinte: aqui, no gráfico de histograma, a linha azul corresponde aos peptídeos UP que foram incubados com streptavidina e epimastigotas de Trypanosoma cruzi. Em preto, foram apenas as epimastigotas e streptavidina. E em vermelho foi a epimastigota, a streptavidina e também as epimastigotas de Trypanosoma cruzi. E aí, olhando esse histograma, a gente observa que as epimastigotas que foram incubadas com o peptídeo EP18 apresentaram um alto grau de ligação. E quando eles passam esses resultados para o gráfico de barra, onde é possível observar a porcentagem de epimastigotas fluorescentes que se associaram ao peptídeo, a gente observa que o peptídeo EP18 apresentou uma ligação significativa, extremamente significativa, quando comparado às epimastigotas que foram incubadas apenas com o peptídeo UP, que mostra que o peptídeo EP18 se liga fortemente, tem uma capacidade de ligação acentuada às formas de epimastigota. Já aqui no gráfico B, onde eles
testaram as mesmas condições, porém agora utilizando tripomastigotas metacíclicas, o resultado se mostrou totalmente diferente do que eles observaram anteriormente, onde não foi encontrada diferença estatística entre os grupos e muito menos significância, o que confirma a eficiência do peptídeo EP18 específica para as formas de epimastigota. No artigo, eles levantaram alguns pontos, como, por exemplo, a ligação específica de estágio do peptídeo EP18 em epimastigotas, quando comparado às formas de tripomastigotas metacíclicas. Eles sugerem a existência de alguma proteína ou algum peptídeo específico de estágio que influencie na capacidade de ligação do peptídeo EP18. Além disso, eles levantam também as vantagens do uso de peptídeos, como incluindo a alta solubilidade e de recursos para discriminar formas metacíclicas e de tripomastigotas de Trypanosoma cruzi. Além disso, eles também levantam o fato de que a identificação de um peptídeo permite o aprimoramento de muitas aplicações biotecnológicas para controlar a transmissão de parasitas, por exemplo, em áreas endêmicas e de transmissão vetorial. Esse artigo trouxe um dado extremamente importante para o desenvolvimento de estratégias de controle da doença de Chagas. Devido ao fato deles terem conseguido isolar um único peptídeo de uma biblioteca de fagos que consiga associar especificamente a uma forma de Trypanosoma cruzi, no caso a forma de epimastigota, isso permite a implementação de estratégias associadas à paratransgênese, que auxiliam no estudo do parasito e também no vetor. E, além disso, no controle e no combate das infecções causadas pelo patógeno. Bom, pessoal, e assim eu encerro minha apresentação no terceiro ciclo de seminários do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada a todos que assistiram e até a próxima.